Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta
bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei meu Deus, pra casa eu vou. Graça e paz, irmãos. Bom estarmos mais uma vez juntos para adorarmos ao Senhor, meditarmos na sua palavra e também orarmos juntos para que a graça do Senhor esteja ministrando a nossa vida, ao nosso coração. Amém? Nesse momento quero fazer uma leitura bíblica, se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler aqui do verso 14 até o final, até o verso 21. Paulo está falando aqui do ministério da reconciliação de Deus para conosco. E ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como que se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Verso 17 que acabamos de ler diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Vamos orar nesse momento, pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento especial na nossa vida, na comunhão com o Senhor. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, na presença do Senhor e também na comunhão dos irmãos. E desde já, Pai, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção, o Teu cuidado sobre a vida de cada um deles. Que o Espírito Santo esteja ministrando as suas vidas, esteja ministrando aos seus corações, segundo a Tua boa vontade, segundo a necessidade de cada um deles. Pai, rogamos que o Senhor os visite, seja, ó Deus, na enfermidade, o Senhor esteja curando, seja nos relacionamentos, o Senhor esteja trazendo o amor, a paz, ó Deus, a reconciliação, como acabamos de ler, que a misericórdia do Senhor esteja sobre aqueles que enfrentam, ó Deus, problemas de desemprego, de lutas, que o Senhor os abençoe e possa também usar a sua igreja, as nossas vidas para abençoá-los. Pai, nesse momento, Senhor, nós entregamos esse momento de adoração, esse culto ao Senhor e te agradecemos, ó Pai, por tudo que há de fazer, agradecemos pelo louvor, pela palavra que o Senhor há de ministrar às nossas vidas e aos nossos corações. Amém? Graças a Deus, irmãos. Queremos lembrar, terça-feira e quinta-feira estamos tendo culto presenciais, de terça às 20 horas, nossa reunião de oração, às quintas, nosso estudo da palavra do Senhor. Estamos, nesses 2 últimos meses, desenvolvendo uma campanha chamada A Minha Vida, a Minha Causa no Altar do Senhor. Ou seja, fazendo algumas reflexões para que a gente possa
planejar, organizar, colocar os nossos sonhos na mão do Senhor, pedir que Ele ajude a nos sondar e aperfeiçoar esses sonhos, ajudando-nos a colocar metas, objetivos, para que a gente consiga ser mais produtivo. Muitas vezes a gente diz, olha, eu quero servir ao Senhor, mas muitas vezes a gente não pensa como eu vou fazer isso, como é que eu posso ser um melhor servo do Senhor. Então, às quintas-feiras estamos trazendo essa reflexão nas mensagens e estamos orando por isso também, para que 2021 a sua vida seja abençoada. E é claro, não deixamos de orar pelos problemas de hoje, de amanhã, dessa semana, até o final do ano. Temos muita coisa ainda e também estamos orando. Mas também não queremos perder o tempo, né? O apóstolo Paulo diz que devemos remir o tempo. E uma das maneiras de fazermos isso é planejando para que Deus nos abençoe e nos ajude. Nem tudo sai como gostaríamos, mas se também não planejarmos, muitas vezes perdemos várias oportunidades. Então estamos, segundo a palavra de Deus, né, lançando ao Senhor as nossas petições, pedindo que Ele sonde o nosso coração. Sabemos que é o Senhor que dirige a nossa vida, então estamos desenvolvendo essa campanha. Bem, não só presencialmente, continuamos gravando os nossos cultos de terça, quinta e domingo de manhã e domingo à noite também, porque ainda que muitos já estão podendo chegar, muitos outros ainda não podem, ainda se sentem inseguros, então é melhor que realmente acompanhem pela internet. Mas, independente de presencial ou na mídia, você possa participar e desfrutar também dessa bênção, amém? Domingo de manhã, às 9h30, estamos tendo culto e também presencial e na internet. E só à noite que ainda continuamos só na internet, tá bem? Então está convidado a estar conosco nesses dias. Estamos geralmente aqui à tarde na igreja, eu, o pastor Lopes, geralmente estamos aqui para, se necessitar, poder nos contactar, ou também, é claro, qualquer outro horário através dos nossos telefones, tá bem? Deus os abençoe. Nós vamos ter alguns louvores, um momento de adoração, e em seguida voltamos para meditar na palavra do Senhor. Amém? Das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. De uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, este é o teu lidar, é pesada a cruz que tens de carregar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Mesmo ao vires outros com seu ouro e bens, lembra que um tesouro prometido os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma,
uma vez e há de ver surpreso quanto Deus já fez. E há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Ainda existe uma cruz pra
Graça e paz mais uma vez, irmãos. Estamos contentes mais uma vez por estarmos juntos e podendo agora meditar junto com os irmãos na palavra do Senhor. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 10. É um texto que fala de João Batista, que era primo de Jesus, e ele é chamado precursor de Jesus, aquele que abriu os caminhos para Jesus estar também pregando. João Batista, ele até foi considerado por Jesus, né, o maior dos profetas, e ele também é considerado assim, aquele que marca o divisor de águas, porque, como vamos ler no texto, ele está pregando agora a chegada do reino de Deus. Ele está pregando não só uma lei, algumas diretrizes, alguns mandamentos, mas no contexto a gente vê que ele fala de um novo estilo, uma nova vida. E a graça de Deus, quando a gente lê o Evangelho, é justamente isso que Jesus veio nos trazer. Uma nova possibilidade de vida, de nós vencermos a nós mesmos, nas nossas limitações, nos nossos erros e pecados, e podemos vivenciar uma nova vida em Cristo Jesus. E João Batista é esse precursor. E esse texto que narra um pouquinho da história de João Batista, a gente pode tirar algumas lições importantes sobre essa nova vida, sobre essa nova possibilidade de vida que temos em Cristo Jesus. Vamos ler esse texto, então, e em seguida vamos meditar na palavra. Diz assim, Mateus 3, verso 1 ao 10. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou, ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com eles os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessavam os seus pecados e eram por ele batizados no Rio Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi fruto que mostre o arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Amém? Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre a sua palavra. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, por esta oportunidade, e queremos nesse momento, Senhor, rogar a tua graça, a tua bênção, o teu cuidado, Senhor, sobre a sua palavra que será ministrada, assim como João Batista foi o precursor de Jesus, que o Espírito Santo esteja desde já preparando e ministrando aos corações que estão recebendo agora esta palavra, para que o Senhor ministre segundo a sua vontade, segundo a necessidade de cada um de nós. Pai, oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. João Batista, irmãos, então ele, como precursor de Jesus, ele inaugura uma nova era do reino de Deus. Não só o reino de Deus anunciado, mas como depois Jesus vai complementar, o reino de Deus também que está dentro de nós. E esse reino, através da graça de Deus, do Espírito Santo, ele nos capacita a vivenciar uma nova vida. Quando João está falando, está pregando aqui, segundo o relato de Mateus, a gente pode perceber que ele está falando de uma nova mensagem, um novo conteúdo, uma qualidade superior àquela que vinha sendo pregada, não menos importante ou mais importante, mas
diferentemente até daquela que os profetas pregavam até ali. Tanto que Jesus disse que João Batista inaugura, ele é o menor no reino dos céus, mas ele é o maior dos profetas até aquele momento ali. Ou seja, João Batista, podemos dizer que não só o precursor de Jesus, mas ele está aqui agora pela graça e poder do Espírito, inaugurando uma nova época. Está dimensionando já, ele está falando sobre uma nova época que viria com Jesus, viria com o Espírito Santo de Deus a ministrar as nossas vidas. Vamos ver alguns princípios importantes daqui que João Batista então menciona e que podem colaborar com a nossa vida. João Batista, ele começa no deserto e diz que a mensagem dele que era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que a ênfase do Novo Testamento é justamente essa, que nós temos que arrepender dos nossos pecados. Mas não só isso, arrependemos, mas recebemos o reino dos céus na nossa vida. E Jesus diz que, nos seus ensinos, o reino dos céus no futuro, totalmente, no sentido de plenamente, mas recebemos agora o reino dos céus dentro de nós, na nossa vida, no nosso espírito. E por isso é que nós já podemos ser novas criaturas. É interessante quando a Bíblia até fala que nós somos eternos. A Bíblia diz que nós não simplesmente não morreremos, não seremos simplesmente finitos, mas ela diz que somos eternos. E quando vamos observar essa palavra eterno, ela está se referindo não apenas à infinitude, mas também a uma qualidade melhor ou superior de vida do que a qual nós vivíamos. E João Batista, ele começa então a dizer: olha, é necessário que nós nos arrependamos. O arrependimento, como é bem traduzido, ele significa a gente sondar o nosso coração e ver onde estamos errando, quais são os nossos falhos, nossos pecados, e o Espírito Santo nos ajuda nisso, a termos essa contrição. Mas é interessante que quando observamos esta palavra e vamos estudar um pouquinho o que ela significa, no original, esta palavra ela é traduzida como: olha, vocês devem ter uma mudança de mente. Mais à frente um pouquinho, João Batista vai até dizer a alguns saduceus, que eram bem religiosos, e fariseus também, que eram mais religiosos ainda no sentido de ser legalistas ao cumprimento da lei, ele vai dizer: olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos e produzi fruto. João Batista está dizendo que não apenas devíamos ter uma contrição, reconhecer o erro, mas tem que haver, ou devia haver, uma virada de chave, uma mudança significativa da nossa vida. E essa mudança, ela começa com a própria palavra que João Batista usa, que é uma mudança de mente. Muitas vezes nós vamos ver numa tradução, se fosse assim do grego, literal, esta palavra traduzida não por arrependei-vos, mas mude a sua mente. É necessário que haja uma mudança das vossas mentes. Por que isso? Porque nós não apenas sentimos o arrependimento, reconhecemos o erro, mas agora passamos para um novo estilo de vida, para uma nova percepção de Deus, uma nova percepção de Jesus, uma nova percepção da realidade da vida, uma nova percepção das outras pessoas, da eternidade. Ou seja, há uma mudança nas nossas concepções
a respeito do que estamos fazendo aqui e agora também de quem somos, ou seja, somos agora filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, João Batista ele começa a desenvolver essa ideia, esse pensamento. É interessante que ali nos versos 3 e 4, João Batista ele se apresenta até de uma maneira diferente. O texto diz que João Batista, se fosse até nos dias de hoje, mas mesmo para aquela época, ele seria um cara que a gente pode dizer assim, meio esquisito, né? Porque primeiro que João vai lá para o deserto pregar. Se fôssemos nós, e o próprio apóstolo Paulo também fez isso, nós iríamos procurar onde tem gente para pregar, né? E não no deserto. Por quê? Paulo usou essa estratégia porque as pessoas confluíam para cidades grandes, seja para fazer compra, trabalhar, mas muitas vezes voltavam para as suas cidades pequenas também, cidades menores. E então Paulo ia para as grandes cidades, para as capitais, e ali ele pregava o evangelho, muitos se convertiam e realmente, ao voltarem, evangelizavam também muitos outros lugares. Mas João Batista não, ele vai e começa a pregar no deserto. Mas interessante que a mensagem de João era tão impactante que as pessoas chegavam para ouvi-lo. João também não se vestia comumente. Diz o texto que ele vestia-se de pelo, uma veste de pelo de camelos e tinha um cinto de couro na sua cintura. Vemos ali que possivelmente entendemos por que João se apresentava assim. Justamente porque João queria, não vamos dizer chocar, mas queria já, ao visualizarem possivelmente ele, já terem um impacto de mudança, um impacto que não era igual, não era uma continuação do Velho Testamento. Hoje nós vemos que nós não somos judeus melhorados, nós somos cristãos. Reconhecemos, agradecemos, louvamos a Deus pelo que Deus fez através do povo judeu, de Israel. De lá vem o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, mas nós não somos judeus melhorados, nós somos cristãos, porque agora estamos numa nova época, da época da graça, do reino de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Então, João causava esse impacto, um impacto visual de mudança, de diferença. Ele também, a própria alimentação de João, nós vemos que era diferente. Não sabemos se ele comia outras coisas, mas diz o texto aqui que a dieta básica de João, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Até hoje sabemos as propriedades boas do mel para a nossa saúde, e é interessante também que os estudiosos dizem que até hoje existe na região ali um tipo de gafanhoto bem maior e que é um dos alimentos mais nutritivos de toda aquela região em questão de proteínas. Então, João, não sabemos se já sabia disso ou Deus o instruiu para ter esse tipo de dieta, de alimentação, mas ele estava quebrando ali alguns conceitos, alguns paradigmas, quando as pessoas já chegavam para ouvi-lo, né? Um lugar diferente, vestido diferente, né? Uma alimentação diferente e com uma mensagem agora também um pouco diferente para aquelas pessoas. A mensagem do arrependimento e a mensagem do novo reino, o reino de Deus que estava chegando. Então, nós vemos aqui que é importante nós, quando estamos buscando ao Senhor, se queremos realmente chegar ao Senhor Jesus e andar com o Senhor Jesus e ter uma nova vida, é importante o quê? Nós reconhecermos os nossos erros. E quando fazemos, a Bíblia diz que somos justificados pela fé, somos perdoados em Cristo Jesus. O Senhor nos perdoa, não porque fizemos alguma coisa para pagar,
não porque nos tornamos pessoas que agora querem uma nova vida, mas acima de tudo, pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, nós somos justificados pela fé como? Ao crer em Cristo Jesus, ao entregar a nossa vida a Ele e a dispor agora a nossa vida para que a nossa mente, os nossos conceitos, os nossos paradigmas sejam agora mudados, né? Nós agora, através do arrependimento, nós devemos integralizar, nós devemos integrar na nossa vida o conceito não só que fomos perdoados, mas que eu sou uma nova pessoa, no reino de Deus está agora comigo. Nós vemos que João Batista, ao advertir aqueles homens, no verso 7 e 8, ele diz assim, olha, até usa uma palavra um pouco forte, né? Não sei você ou eu, mas se nós chegássemos em alguma igreja e o pregador, o pastor, dissesse assim, suas cobras venenosas, suas serpentes, quem mandou vocês virem aqui? A gente já saía, talvez, nunca mais voltava, mas a mensagem de João era tão impactante que as pessoas ficavam ali para ouvir, sim, e não só ouviam, mas procuravam seguir as orientações de João. E João fala com, talvez não com todos, mas um grupo determinado de pessoas, que a mensagem de João era que devia se arrependerem e serem batizados. E muitas pessoas estavam dizendo, olha, se é isso, então vou lá também e quero ser batizado para ser salvo, para ter eternidade e os benefícios do reino de Deus que está chegando, eu quero também estar nessa. Mas o que João está advertindo é disse, olha, vocês virem aqui serem molhados pela água do batismo, seria importante, mas não é só isso. Agora, a vida de vocês precisa produzir esses frutos do arrependimento, precisa realmente mostrar da onde vocês vieram e para onde vocês estão indo. Ou seja, tem que haver uma diferença nesta vida agora, produzida, não por vocês, mas produzida pela graça de Deus. Mas se é uma entrega verdadeira, se é uma entrega contristada pelo Espírito Santo, há uma disposição, a palavra de Deus vai nos ajudando a mudar a nossa mente. E ao mudar a nossa mente, no sentido de nova concepção, ter novos olhos, agora, vamos dizer assim, enviesados pela palavra do Senhor, ter nova visão das pessoas, do mundo espiritual, nós agora começamos a deixar que o reino de Deus vá brotando dentro de nós e possa então produzir os frutos, como ele diz, frutos de arrependimento, frutos que a sua mente mudou, né? Como Paulo escreve aos Efésios, aquele que roubava não rouba mais, aquele que odiava não odeia mais o seu irmão, aquele que vivia na prostituição não prostitui mais. Ou seja, há no interior da pessoa não só um praticar de novas coisas, mas uma nova disposição para praticar as coisas certas e vencer as coisas erradas. Paulo, nós cremos que ele está falando dele um pouco, quando ele, lá aos Romanos também, ele diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o que eu queria fazer eu não consigo, e o que eu não queria fazer acabo fazendo. Ele diz, quem pode me ajudar? Mas em seguida ele escreve, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo Espírito Santo que tem nos dado. Ou seja, temos um estilo de vida, mas quando recebemos Jesus, quando há um arrependimento, quando há uma mudança de vida, né, há uma capacitação da graça de Deus, e quando nós vamos nos consagrando, essa graça vai fluindo e nós podemos então produzir os frutos desse arrependimento, dessa mudança,
os frutos desse reino de Deus. É interessante que, se a gente analisa um pouco, a gente pode chegar à conclusão seguinte, que se o reino de Deus não estiver dentro de nós, é possível que nós não estejamos dentro do reino. É isso que João está enfatizando, quando ele é forte ali com aquelas pessoas e diz, olha, vocês vieram batizar, tudo bem, mas tem que produzir os frutos. Ele não está simplesmente condenando aquelas pessoas, mas João está chamando a atenção que não simplesmente dizer, olha, nós somos judeus, nós somos descendentes de Abraão, vai resolver. E eu vou falar isso aqui com muito cuidado. Nós cremos que todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus, este está salvo. Mas é necessário que a vida nossa, ela também venha dar esses frutos. Porque vou usar uma experiência minha. Quando eu cheguei à igreja, eu já estava até lendo a Bíblia toda. Mas eu gostei da mensagem e eu fui ao altar e eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu podia sair dali dizendo, olha, eu entreguei minha vida a Jesus, eu sou salvo. Mas eu não tinha essa convicção. E eu me lembro que isso foi num domingo, mas no outro dia, já na segunda, terça-feira, eu comecei a pensar assim, mas nem sei se Deus existe, como é que eu vou seguir uma igreja, como é que eu vou ser crente, que negócio é esse? E minha vida continua do mesmo jeito. Ou seja, apesar de eu ter ido ao altar, ter feito uma oração ali, não deixei que a graça de Deus, o Espírito Santo, trabalhasse na minha vida. E eu nem fui mais na igreja, passou-se 1 ou 2 anos. O bom é que eu continuei lendo a Bíblia. E a Bíblia foi trazendo o convencimento, a convicção do erro, do pecado, até que 2, 3 anos depois daquela experiência, eu voltei à igreja um dia. E aquele dia eu fui no altar do Senhor e eu consagrei a minha vida. Eu disse, Senhor, perdoa os meus pecados, aceita a minha vida, o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Senhor, toma a minha vida em tuas mãos. E aquele dia foi diferente. Ao levantar dali, eu me senti agora uma pessoa salva em Cristo Jesus. E é o interessante que a minha vida começou a dar os frutos. Mas que frutos, pastor? O senhor saiu pregando, convertendo muita gente? Não. Os frutos simplesmente de... Agora eu queria ler a Bíblia. Antes eu lia, mas às vezes, hoje não vou ler, não, mas senti uma fome espiritual, senti um desejo de falar até de Jesus, do amor de Deus. Eu me lembro que naqueles dias após a conversão, eu até podia olhar para uma moça bonita, uma mulher bonita, apreciar, né, a beleza da mulher, né, o seu rosto, sua vida até, mas sem aquele desejo de querer tê-la, aquela mulher, para mim. Ou seja, houve uma transformação no meu espírito, houve uma transformação na minha vida, e não porque eu fizesse isso, não, foi pela graça de Deus. E então os frutos começaram a surgir na minha vida, e se nós vamos cultivando esses frutos, eles continuam a brotar, é como uma árvore bem plantada. Ela é bem plantada por Jesus. Se a gente vai cultivando a palavra, a comunhão, né, a graça de Deus, ela tende a continuar frutificando. Então, João Batista nos chama a essa experiência com Deus, nos chama a realmente buscarmos o reino do Senhor, mais do que simplesmente dizer, eu sou um cristão, ou qualquer coisa semelhante a isso. Não, né? Graças a Deus a gente pode dizer, eu sou um filho de Deus, eu sou um cristão. E se você fez uma entrega real, sincera, creia nisso, o Senhor está trabalhando. Às vezes pode ser que na vida de alguns os frutos demorem um pouquinho, mas se você continuar praticando, que é o que João Batista está falando, olha, João Batista não disse, olha, vocês não vão receber o reino. Vocês já estão condenados, vocês estão excluídos, vocês não conseguem chegar ao reino, vocês não estão aptos ao reino de Deus. Não,
a orientação de João Batista é, olha, né, produzam fruto do arrependimento. Chegou para ser batizado, não foi batizado, já está andando com Jesus, mas ainda não está produzindo os frutos devidos, continua, vai buscando, vai deixando o reino de Deus fluir através de você, até que você possa produzir os frutos do reino de Deus. E aí você vai ter a convicção que não só o reino de Deus está dentro de você, mas você está dentro do reino de Deus aqui e para toda a eternidade. Amém? Que a graça do Senhor esteja ministrando a sua vida, que você possa estar deixando que a vivência da comunhão do Espírito possa fazer diferença na sua vida. E esta vivência, é claro, então a palavra de Deus, as leis, o Velho Testamento ficam de lado? De maneira alguma. É esse o instrumento que Deus usa para ministrar a nossa vida, né? Oséias, lá no Velho Testamento, ele já dizia: o povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento da palavra, mas também a palavra de conhecimento significa estar nesta comunhão do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Nesta mensagem, eu queria deixar esse desafio para você também, né? Conhecer a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo ir ministrando, e ele vai te orientando a entregar, a consagrar, a vivenciar o que ele tem para você, né? Senão, nós não podemos ficar só no ritualismo. Eu leio a Bíblia de vez em quando, eu vou na igreja. Graças a Deus, continue fazendo tudo isso. Mas se nós não deixarmos o Espírito de Deus estar em nós, o reino de Deus florescer dentro de nós, tudo isso vai se tornando cansativo, e nós muitas vezes não vamos produzir os frutos que são necessários, que o Senhor pode operar na nossa vida. Amém? Então deixa o Senhor operar. Paulo diz que às vezes, se você só sabe os mandamentos, né? Se você vive só na lei, mas não tem o Espírito, a letra acaba nos matando, porque ela traz a orientação, mas se a gente não pratica, nós acabamos em condenação. Mas quando a gente observa a lei, a graça de Deus, e deixa isso florescer na nossa vida, estamos prontos para vivenciar o reino de Deus em nós, e estamos dentro do reino para toda a eternidade. Amém? Quero orar com você, pedir que a graça do Senhor te abençoe, te guarde e faça você florescer em Cristo Jesus. Amém? Senhor Jesus, agradecemos pela vida, agradecemos pela sua palavra, e ao meditar nela nesta noite, rogamos que o Espírito Santo do Senhor esteja agora ministrando a cada vida, a cada coração, não simplesmente o que falamos, mas o que esse irmão, esta irmã tem ouvido e tem lido e aprendido da tua palavra. Que o Senhor agora, ó Deus, vivifique isso na sua vida, no seu coração. Se há alguém, Senhor, que ainda não é seu, que ainda não teve essa experiência de consagrar, de entregar a sua vida, de, ó Deus, começar a ver os frutos na sua vida, que o Espírito Santo esteja agora, ó Deus, ministrando, recebendo esta pessoa, e ela possa fazer uma entrega, uma consagração nas suas mãos, e, ó Deus, ter a alegria de produzir os frutos para a vida eterna. Pai, se algum irmão, alguma irmã também, que às vezes está, ó Deus, abatido, que às vezes está desanimado, que às vezes está, ó Deus, triste até mesmo pelo estilo de vida, por não estar produzindo frutos na sua vida, ó Deus, talvez ele já tenha sim recebido o Senhor já o salvou, mas, ó Deus, às vezes está faltando aquela concentração de estar com o Senhor, buscar a sua palavra, deixar o seu Espírito operar na sua vida, para que ela possa, ó Deus, então, experimentar a graça, a alegria do Senhor e a alegria de produzir os frutos, ó Deus, que o teu Espírito produz em nós,
através do amor, que é a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, Senhor, né, a fidelidade sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos abençoá-los. Agradecemos por tudo que tem feito e tudo que há de fazer em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um deles, hoje e para todos sempre. Amém. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Tantas lutas.